tarde, meu nome é Betina e a gente está numa mais uma edição do Pode Cooperar da Escola Alternativa, que é patrocinado pelo Cicobi. Boa tarde, meu nome é Marissa. A gente vai estar apresentando hoje o Carlos, que ele é presidente do Lar dos Velhinhos, e a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo sobre a campanha do Dia C de Cooperar. Boa tarde, Betina. Boa tarde, Marissa. Boa tarde, podcast. Um prazer estar aqui com vocês. Carlos, a gente passou pela escola fazendo perguntas para alunos e professores, se eles tinham alguma dúvida, alguma curiosidade, e a gente queria saber se você pode explicar, poder deixar claro para a gente e responder essas perguntas. Claro, com o maior prazer. A primeira pergunta é da aluna Maria Luísa. Você tem alguma dúvida sobre o Lar dos Velhinhos? Como a gente pode ajudar o Lar dos Velhinhos? Uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim. Qual o nome dela mesmo? Maria Luísa. Maria Luísa. Então, você pode ajudar o Lar dos Velhinhos de várias formas. Primeiramente, de repente eu não tenho dinheiro para ajudar o Lar dos Velhinhos, não tem como chegar lá. Pode fazer a doação de tempo. Nós fazemos atividades todos os dias com eles a partir das 14 horas. Aceitamos pessoas para ajudar. E também pode ser doação de 1 litro de leite, de uma fralda geriátrica, qualquer tipo de ajuda, tá bom? O nosso telefone, o nosso contato está no nosso site e pode entrar em contato e qualquer forma de ajuda é bem-vinda. A gente vai passar para a pergunta do nosso segundo aluno, que é o João Borgo. Qual a curiosidade que você tem sobre o Lar dos Velhinhos? Qual a história mais legal que você já escutou? E assim, eu vou ter que pensar um pouquinho. João, histórias ali, todos os dias nós temos histórias diferentes para ouvir deles, né? Porque ali são pessoas idosas que estão. Nós temos uma pessoa idosa já está há 30 anos conosco no lar. Caraca! 30 anos, ela tem 92 anos de idade e está há 30 anos no lar. Então ela chegou lá com 62 anos de idade. E a história, eu vou contar a história dela, tá? Ela chegou e logo depois de um certo tempo que ela estava lá, ela começou a ficar bem tristinha, bem acabada, Aí nós fomos entender o que estava acontecendo, o que acontecia com ela. O que aconteceu com ela? Ela tinha o hábito de varrer o espaço que nós temos, né? Aí quando ela chegou, os idosos eles não podem fazer nenhum tipo de trabalho, né? Então foi tirado dela a vassoura, né? E com isso ela caiu, que nós chamamos, né? Ela começou a entrar em depressão, porque ela não tinha aquela vassoura, aquele trabalho que ela fazia de varrer o espaço ali era um trabalho muito mais terapêutico do que qualquer outro tipo de trabalho. Então, o que nós fizemos? Demos a vassoura de volta para ela. Hoje, a maior felicidade dela é varrer aquele pátio. Muitas vezes não acontece muita varredura, mas na cabeça dela, ela está fazendo o exercício dela. Ela é importante ainda para a sociedade. Então, com ela, nós aprendemos isso. Que a pessoa idosa vai para o lar, ou qualquer outro lugar que ele está, às vezes ele tem que fazer alguma coisa para sentir importante para a sociedade, para sentir importante para a família. Pode ser coisa simples, às vezes é lavar um copo, lavar um prato, ou lavar a roupa dele, mesmo que não lave, não importa. Para ele, está fazendo uma coisa importante. Que legal, são tipo pequenas coisas que já meio que botam ele de volta na sociedade. Né? Exatamente, pequenas coisas representam muito grandes coisas. Exatamente. A próxima pergunta é a pergunta da Betina. Qual a dúvida que você tem sobre o Lar dos Velhinhos? Qual o momento mais especial que você já viveu no Lar dos Velhinhos? Entendi a pergunta, sim. Entendi. A cabeça já tá rodando. Acho que o momento especial que eu mais vivi no Lar dos Velhinhos, eu acho que todos os dias tem um momento especial, sabe? Eu acho que eu venho de bastante tempo trabalhando em empresas privadas e quando a gente trabalha numa empresa privada, você sai de casa para produzir algo, para produzir o que aquela empresa produz e coloca no mercado para ter o ganha-pão dela. Lá no Lar dos Velhinhos é uma coisa diferente. A nossa produção é o amor, é o carinho que nós temos com ele, né? Eu acho que essa semana mesmo nós tivemos um evento, foi o evento da família. E, por surpresa, aí uma das pessoas idosas que estão lá
ela escreveu para mim, né, vou usar isso aqui, que ela agradecendo, porque eu sou muito atencioso com ela, tudo que ela quer, precisa, eu faço por ela. Então, acho que a retribuição é o sorriso deles e as coisas mais especiais é o dia a dia. É muito gratificante, né, ver que assim, o seu trabalho, o amor que você dá para as pessoas está sendo retribuído por elas, que elas agradecem por isso. Ainda mais sendo idosos, que tem muitos que às vezes a família, eu já vi casos assim eu já fui no Lar dos Velhinhos uma vez, eu já vi casos de idosos que a família só largou eles lá e nunca mais foi visitar. Então, assim, saber que tem alguém que cuida, que tem alguém ali que tá com eles, tá dando namoro, tá dando carinho, é incrível saber. É verdade. Infelizmente, tem famílias assim, né, que deixam o idoso lá, mas tenha certeza que essa família, ele está sendo muito bem assistido, muito bem amado por nós. Agora a gente vai para a pergunta do Rafael. Você tem alguma dúvida sobre o Lar dos Velhinhos? Como é que as placas solares vão ajudar no Lar dos Velhinhos? Rafael, as placas solares irão ajudar muito nós. Por quê? Hoje nós temos, assim como qualquer outro local, né, nós temos uma conta de energia que não é barata, né? Nós temos, para você ter uma ideia, temos aí 16 quartos, então são vários chuveiros, várias luzes acesas e tudo mais. E essas placas estão chegando para minimizar o nosso custo quase que zero. Depois você instala a placa, você minimiza. E o mais importante é que nós vamos ter condições, tá, de instalar ar-condicionado nos quartos para eles. Tá? Ar-condicionado não, é luxo, tá querendo levar luxo para o popular velho? Não, né? Infelizmente, hoje na local climático que nós estamos, situado no país, ar-condicionado já deixou de ser luxo, é necessidade. Né? Ainda mais se fala que esse ano, a questão do El Niño, né? Esse ano o verão vai ser ainda mais puxado. Vamos chegar fácil, próximo de 38, 36 graus. Então, a questão do ar-condicionado, junto com a energia solar que está vindo através do Sicoob, através da cooperativa alternativa, irá nos ajudar muito na questão da saúde do dia a dia deles. E principalmente a gente que mora numa área que é no litoral, então o nosso verão é muito intenso. Então deve ajudar muito, né, o ar-condicionado para vocês, ainda mais com muitos idosos juntos num local só. Deve ajudar bastante. Com certeza. Imagina nós que nós temos uma idade mediana, então somos jovens ainda, com o calor, a nossa pressão já sobe um pouquinho. Né? Agora imagina idosos já com comorbidade já bastante afetada, essa temperatura alta para eles. Agora a gente vai para a pergunta da Bianca. Você tem alguma curiosidade sobre o Lar dos Velhinhos? O que você tem a dizer para as pessoas que estão ajudando na campanha? Primeiramente, qual o nome dela? Né? Bianca. Respondendo a sua pergunta, o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão ajudando na campanha? Primeiramente, agradecer. Né? Agradecer, muito obrigado por ter ajudado. E também fazer um convite para essas pessoas, né? Um agradecimento que a gente pode fazer para vocês. Ir até o lar depois que essas placas velhas instaladas, nós estamos de portas abertas para recebê-los. Para conhecer um pouquinho mais da nossa história, para vocês conhecerem um pouquinho mais dos nossos residentes, das nossas pessoas idosas. E para que um agradecimento a vocês. Então, muito obrigado mesmo e que continuem contribuindo com nossos projetos sociais. Eu acho que todo mundo que ajuda um pouquinho vai ser recompensado depois. E não em questão de material, mas sim de ver os idosos felizes e estando num bem-estar, né? Com certeza. Aquele negócio, eu saio para ajudar alguém, mas na verdade quem é ajudado sou eu. Né? Exatamente. Então... Agora a gente vai para a pergunta dos nossos professores, o Wagner e a Andressa. Você tem alguma curiosidade sobre o Lar dos Velhinhos? Então, eu tenho uma curiosidade, sim, em relação a como que essa vivência dentro do Lar dos Velhinhos, levando em consideração que as famílias, de vez em quando, visitam ou há um abandono por parte dessas pessoas em relação a essas pessoas que estão ali vivendo. Como que é essa relação família com essas pessoas que vivem no lar? Eu gostaria de saber se os familiares os visitam com frequência. Então, a pergunta de Wagner e Andressa, praticamente elas são a mesma pergunta, mas de uma forma diferente, né? É sobre a questão da família com as pessoas idosas que lá estão, né? Então, nós temos
os dois. Temos as famílias que são bastante presentes, todo evento, toda oportunidade que eles estão ali, que eles podem instalar, eles estão lá. E temos as famílias também que nunca foram lá após o acolhimento. Então, para essas pessoas idosas que eu não posso falar abandonado, porque nós estamos lá servindo a eles, né? Sim. Mas que não tem a família junto, eles têm a nós. Temos os cuidadores que estão lá todos os dias, tem todo o nosso amparo e o amor nós damos a eles. Mas às vezes o que acontece nós chamamos a família do lar. E às vezes já aconteceu com 4 idosos que eles, lá dentro do lar, através de igrejas e outras ações, eles conseguiram uma união com alguém. E essa pessoa vai sempre visitar eles. Sim. E se torna mais família do que a própria família. Né? Então aconteceu e acontece bastante isso. E os familiares que sempre estão lá com o seu familiar, e eles também prestam essa atenção amorosa também aos outros residentes que não recebem a visita. Sim, é muito bom saber que, apesar de muitos idosos que eu sei que existem, não ter o acompanhamento da família ali, não ter a família para acolher eles, para eles não terem aquela sensação de abandono, tem alguém que cuida deles, que dá carinho e dá essa sensação de que eles estão ali ainda, entendeu? Não aquela sensação de que eles só são um peso ou algo do tipo. Mesmo a gente não estando lá dentro, a gente vendo isso, é muito bom de saber, é incrível saber do trabalho que vocês fazem, do carinho que vocês têm por eles. Sim, exatamente. Aí até voltando um pouquinho na primeira pergunta que a aluna fez, né? Como eu posso ajudar o lar? O que eu posso ajudar? Muitas vezes a gente pede isso. Você tem meia hora, uma semana para vir aqui, para conversar, ouvir uma história de um idoso? Isso às vezes é muito mais do que 10 cestas básicas por mês de alguém doando. Porque às vezes vale muito mais. Se você não precisa conversar, às vezes a pessoa não quer, eu vou chegar num lugar, como é que eu vou conversar com um idoso de 70 anos? Eu tenho 16 anos. Gente, chega lá, fala um bom dia para ele, boa tarde. É o que precisa. Sim. Dali para frente ele vai levando você às vezes tem que cortar porque o horário já passou uma 2 horas, já passou, você tem que voltar para sua casa. Sim. E a próxima pergunta é da Roberta. Você tem alguma curiosidade sobre o Lar dos Velhinhos? A minha maior curiosidade é saber como é que é o dia a dia deles quando não tem algo específico, algum evento diferente. O que é que eles fazem no dia a dia em relação à rotina? Como que é a rotina deles no dia a dia? Roberta. Ótima pergunta, Roberta. Como é o dia a dia do Lar dos Velhinhos, né? Como é o dia a dia dos nossos residentes, né? Claro, no dia de eventos acontece coisas diferentes, mas no dia a dia dele é o seguinte: eles levantam cedo, acordam cedo, né? Como é o natural da pessoa idosa, acordar cedo, né? Tem uns que 6 horas da manhã já estão acordando, então volta às 7h30, começa o café da manhã. Então, o café da manhã, cada um toma seu café. Aqueles que não conseguem se alimentar sozinhos, os cuidadores fazem essa alimentação a eles. Logo em seguida começa o banho, a higienização, aí eles tomam banho, voltam às 10h30. Aí depois as pessoas têm autonomia, elas vão tomar um banho do sol. Nós temos uma varanda bem grandona lá, eles tomam o seu banho do sol. Depois, a partir de 11 horas até meio-dia é o almoço. Aí depois do almoço vem aquele soninho, né? Soninho da beleza. Né? Depois do soninho da beleza começam as atividades. Aí cada dia, de segunda a sexta, nós temos atividades diferentes. Atividade de pedagoga, nós temos pedagogo, temos psicólogas. E cada dia é uma atividade diferente. É desenhar, pergunta de erro e acerto, estimular a memória deles e muitas vezes o psico, né? E depois disso, já volta de 5 horas da tarde, é o horário da janta, aí já vão jantar, depois da janta, depois tem um cafezinho ainda, volta de 8h30, mais ou menos, da noite, depois é dormir, e no dia seguinte repete novamente. Muito legal, essas pequenas atividades, né, que eles praticam a memória, ajuda muito, né, porque quanto mais a pessoa vai ficando mais idosa, né, vai perdendo algumas coisas, principalmente a memória, né, porque, como dizem, o Alzheimer, ele vai chegar para todo mundo. Só que se a pessoa, ela tá sempre ali, fazendo uma atividade,
tendo algo para poder realmente movimentar o cérebro e ter uma nova coisa, as pessoas falam que, né, isso ajuda a prevenir ou não ser algo tão grave, não ser um Alzheimer tão grave. E vocês acham que dentro das atividades vocês veem essa evolução, essa mudança nas atividades, com as atividades no caso? Sim, nós temos isso diariamente. A atividade é a pedagoga, né? Que é uma coisa simples para a gente, é colocar o triângulo um triângulo, o círculo um círculo, aquele brinquedinho de criança, né? Mas para eles é uma coisa muito interessante. Eles conseguirem fazer essa atividade, Para eles já é o máximo. Né? E também é o desenhar e colorir. Sim. Que também você está mexendo com a coordenação motora, né? Sim. E também, ao mesmo tempo, nós também temos muita fisioterapia. Temos hoje exemplo de 4, 5 idosos que chegaram no lar, não conseguiam andar, hoje estão andando, estão autônomos, andando para lá e para cá, através da fisioterapia. E essa fisioterapia faz lá mesmo ou eles vão para algum local? É lá mesmo, nós temos a nossa sala de fisioterapia, nós temos 2 fisioterapeutas, e também temos a estagiária de fisioterapeutas. E a questão assim, do acompanhamento, não só acompanhamento médico, mas o apoio médico, por exemplo, se vocês têm um idoso com alguma comorbidade e algum dia atípico, ele acabou passando mal, precisa ir para o hospital, vocês têm ali um acompanhamento que já sabe que vai conseguir levar ele para o hospital, um médico específico ali do lar ou alguma coisa do tipo? Hoje nós temos um médico do lar, ele faz plantão todos os dias, ele está lá conosco, seguido pela Prefeitura Municipal de São Mateus, né? Então, com isso, nós temos essa acessibilidade com o Roberto Soares, com o Hospital Roberto Soares. Então, aconteceu qualquer coisa que a nossa enfermeira, ela identifica e há necessidade de uma internação ou de uma intervenção mais rígida de um profissional, a ambulância vem, o SAMU vem, leva o idoso até o hospital e lá o acompanhamento com o Roberto Soares, através desse nosso médico mesmo, né? Muitas vezes ele liga para lá e fala, ó, um paciente meu está chegando aí, dá atenção a ele, já passa o diagnóstico, ou muitas vezes ele mesmo está lá, então ele já faz esse acompanhamento. Sim. Voltando a uma pergunta anterior, que eu tive uma dúvida agora. Quando o idoso, ele é deixado não, né? Mas a família deixa ele no lar dos velhinhos e não volta mais, vocês procuram a família por um tempo ou vocês só aceitam que eles não vão voltar? Não aceitamos não. Nós somos insistentes. Nós temos, inclusive, isso faz parte do nosso trabalho, faz parte do trabalho da assistência social e do time de psicólogas, tá? Nós temos um item que chama PIA, que é o cuidado do idoso. Nós temos que fazer todo o levantamento do histórico dessa pessoa. Essa pessoa idosa chegando no lar, ela tem histórico ou não tem histórico, nós temos que procurar esse histórico. Às vezes, conversando com ela dá um nome, aí através daquele nome, a gente começa a procurar redes sociais, conversa com outro, toda uma investigação. Até para completar e encontrar, talvez, parentes, filhos, amigos, para que ela possa voltar a uma convivência social novamente. Né? Vamos ver, nós tivemos êxitos, muito bons êxitos, e nós conseguimos reconectar o idoso com amigos, o idoso com algum familiar. E por mais que ele não volte a morar com o familiar indo visitar ele ali todo dia, já é muito bom, né? Com certeza. A gente sempre espera que a gente possa encontrar um familiar, o familiar levar ele para a família novamente, mas não acontecendo isso, a visita já é importante. E existe uma coisa também que muita gente não conhece, que os finais de semana, o familiar, o tio, a tia, o irmão, o filho, pode pegar o idoso e levar para uma festa, para um evento da família, e depois levá-lo novamente para o lar, entendeu? E essa interação com a família, para ele, é muito importante. Como eu falei lá daquela senhora, se sente valorizada, se sente especial, se sente que ainda tem um propósito de vida. Com pequenas coisas, né? Como varrer a varanda. E, por exemplo, quando eles deixam os idosos lá, eles dão quais tipos de desculpas? Tipo, que não tem condição, ou que todos os familiares próximos
né, já morreram, qual que é o maior motivo, né, deles estarem lá? Olha, o principal motivo é a questão de condições mesmo. Às vezes aquela pessoa teve algum problema de saúde, teve um AVC, teve algo, e a família não consegue administrar aquela doença, né, pra dar. E assim ela exige muitos cuidados, né? E hoje, infelizmente, hoje todos nós temos que sair para trabalhar, temos nossos compromissos, né? E o idoso, assim como uma criança, não pode ficar sozinho dentro de casa. E muitas vezes, para a família sobreviver, precisa de, infelizmente, tomar essa decisão que eu acredito, imagino, aliás, eu não imagino tomar uma decisão dessa para minha mãe e para meu pai. Né? Então, é uma decisão, acho que muito difícil para ser tomada, e quando chega a esse estágio, acho que já superou todas as hipóteses e conseguir alguma coisa diferente. Indo nessa linha de raciocínio também da questão dos familiares, né, que não dão muita bola para o idoso e tal. Quando acontece de ter um idoso, que vocês não têm contato com nenhum familiar, porque os familiares não ligam para ele, não querem saber. Quando acontece o falecimento, por exemplo, de um idoso desses, o que vocês fazem? Porque eu imagino que quando tem uma família ali presente, tá, vocês comunicam a família e tudo mais. Agora, quando não tem essa rede, quando não tem esse apoio. Excelente pergunta. Infelizmente, assim, eu já tive dois falecimentos, né? 2 velórios. Nós tivemos que fazer, faz parte da administração do Lar dos Velhinhos, tomar conta desse trâmite, quando acontece isso, caso a família não está presente, né? Muitas vezes a família está presente, mas a família naquele momento prefere, liga pra gente, não, fazem da melhor forma que vocês acharem. Então nós temos que fazer todo esse trabalho. Quando esses 2 velórios, né, a família estava presente, mas quando acontece que a família não está presente, a família não é presente, não temos nenhum contato familiar, não temos nada, nós fazemos todos os trâmites do velório, é feito lá no lar mesmo, tá? Com tudo que ele tem direito, coroa de flores, a coisa toda, fazendo o enterro dele no cemitério da aviação, é onde nós usamos o cemitério da aviação, e pertences, se ele tiver algum dinheiro, dinheiro da aposentadoria dele, é aberta uma conta e aquela conta fica depositada junto com o conselho do idoso, com o CONDIP, tá? E aquela conta fica ali. De um momento ou outro, de repente aparece um parente. Não acontece de, por exemplo, às vezes os itens do idoso, alguma coisa do tipo, ir para inventário, nessa questão mais jurídica mesmo, assim. Olha, quando vai para inventário, aí é uma coisa mais externa, né? Da família. Aí, quando acontece um inventário familiar, aí o promotor público identifica o Lar dos Velhinhos, aí sim, através de uma ação judicial, aí o lar entrega os pertences do idoso para a família ou para a promotoria. Tá? Agora, não tendo nenhuma ação judicial, os bens dele ficam guardados ali até quando alguém vir reclamar. Agora eu queria fazer um pedido, né, quanto ao Dia C de Cooperar, que a gente está fazendo a parceria da nossa escola com o Lar dos Velhinhos. Aí eu queria que você desse uma mensagem para aqueles que ainda não fizeram sua doação, não contribuíram com essa parceria. Perfeito, com certeza. Então, agora que vocês já conhecem um pouquinho da história do lar, né, o que é o lar, quantas pessoas nós temos lá, nós temos hoje 28 idosos no nosso lar. Então, todos eles com problema de saúde, com essa dependência de saúde, e a questão da energia solar está chegando através da doação de cada um de vocês, através do Banco Cicobi, através da cooperativa alternativa, é muito importante para nós. Então, eu peço para quem ainda tinha dúvidas, será que eu vou doar e vai realmente para o Lar do Velhinho? Será que isso? Será? Então, vai vir muito bem. Será muito bem recebida, e iremos instalar as placas. E se vocês quiserem depois fazer a comprovação do que nós fizemos lá, nós estamos portas abertas para receber vocês e mostrar o nosso trabalho no dia a dia. Ai, que ótimo. Carlos, a gente queria te agradecer em primeiro lugar por ter vindo aqui disposto do seu tempo. Queremos também agradecer por responder todas as perguntas muito bem. E também queremos reforçar para todo mundo que está vendo esse podcast de fazer a sua doação,
de vir me ajudar com pequenas coisas, como o Carlos disse. Se você não tem como doar em forma material, vai lá, tira um pouquinho do seu tempo, vai até o Lar dos Velhinhos, que já ajuda muito. Então, muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Obrigado a vocês. Obrigado a todos pela sua oportunidade, por esse espaço. Obrigado mesmo.